ministro da Economia, Paulo Guedes, discursou durante o lançamento do programa Renda e Oportunidade, quando explicou como o governo Bolsonaro vem agindo para proteger os brasileiros das consequências das medidas implementadas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia. O ministro apontou que o governo Bolsonaro vem, desde o início, promovendo medidas para aumento de produtividade, consolidação fiscal e democratização do acesso ao crédito. Paulo Guedes lembrou que a pandemia revelou uma massa de cidadãos invisíveis que trabalhavam na informalidade e foram duramente afetados pelas medidas dos governadores e prefeitos. O ministro explicou que, em um primeiro momento, o governo ajudou diretamente esses cidadãos e agora desenvolve programas para incluir e dar dignidade a esses brasileiros. O ministro afirmou que, com a democratização do acesso ao crédito, o governo cria rampas de ascensão social para que essas pessoas possam reconstruir as suas vidas. O ministro ironizou propostas de um pré-candidato que propôs perdoar dívidas para que as pessoas pudessem ter acesso ao crédito, dizendo: então acabou esse negócio. Tem candidato dizendo: tem gente negativada, vou dar perdão. Já resolvemos isso. O ministro disse: quem não tem recursos e quer começar a empreender, pega a nossa rampa de ascensão social. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso do ex-presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar com o nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A seguir, ouviremos o ministro da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Presidente, ministros, amigos, parlamentares presentes. Nós estamos assistindo a uma sequência de medidas, todas na direção de o que nós chamamos de aumento de produtividade, consolidação fiscal ou democratização de acesso a crédito. Todas essas medidas, elas têm vindo em ondas. E hoje, por exemplo, nós vamos ver aqui redição de 2 ou 3 foram muito bem sucedidas, como disse o Pedro no início, quando digitalizamos 68 milhões de brasileiros, chegamos a pagar 90 milhões, e agora nós estamos focalizando os programas. Então, a primeira medida que foi anunciada aqui pelo Pedro foi exatamente 30 milhões, agora 18 milhões de MEIs que podem ter acesso a essa democratização do crédito. É uma rampa de ascensão social. A inspiração política vem do presidente, vem do ministro Onyx, vem do ministro João Roma, eles fazem a inspiração política. E o nosso quadro de excepcional qualidade de técnicos é o Pedro Guimarães, na presidência da Caixa, o nosso Roberto Campos, no Banco Central, orientando os limites de até onde a gente pode ir em toda essa regulamentação creditícia, modernizando toda a nossa estrutura de crédito. É o Adolfo Saxida, que também é uma usina de ideias para favorecer os mais frágeis. Então, essa equipe de extraordinária qualidade, de um lado, técnica, e de outro lado, essa inspiração política desses ministros também de excepcional qualidade, estão criando essa rampa de ascensão social. O presidente colocou já desde a nossa campanha, nos primeiros momentos lá, o João Roma, o Onyx, o presidente, nós quando fabricamos o primeiro programa, nós já falamos na renda básica.
a renda básica. Por isso que quando a pandemia chegou, nós tivemos velocidade de resposta, porque nós já tínhamos essa preocupação de como estender camadas de proteção social para os mais frágeis. Então, esse conceito de renda básica ele é tão forte que mesmo tentando focalizar programas na linha dos programas do Banco Mundial, nós passamos 2, 3 anos conversando com pais de programas passados que ajudaram a fazer uma coisa e outra, mas era tão incontornável, foi tão forte o impacto, foi tão efetivo o programa de auxílio emergencial que ele simplesmente deslocou os programas concorrentes. Foi inevitável. E aí nós colocamos esse campo de aterrissagem, que foi justamente saímos do auxílio emergencial para o Auxílio Brasil, que é um conceito de renda básica dos brasileiros. Com esse conceito de renda básica, nós olhamos lá para cima e estão os que estão no CLT, que estão no paraíso. Tinham esses que estavam desprotegidos, tinha lá o paraíso. Agora no meio tem um purgatório, uma luta enorme, a falta de dignidade, de reconhecimento pelo trabalho dessas pessoas. É o nosso sonho da carteira verde e amarela, que nós continuamos perseguindo o tempo inteiro. É uma ideia básica de como incluir e dar dignidade a esses brasileiros que eram invisíveis e que a pandemia revelou. Então nós tínhamos 46 milhões no mercado formal, só que nós tínhamos 38 milhões de invisíveis. E é disso que se trata, toda essa conversa nossa aqui do microcrédito individual, tudo queremos criar rampas de ascensão social, para que essas pessoas possam reconstruir as suas vidas. Eles foram deslocados subitamente do seu modo de vida, ficaram em distanciamento social, protegidos pelos recursos que nós lançamos, mas como o presidente sempre disse, eram duas ondas, teve a onda da saúde, mas teve a onda da economia, que ameaçou afogar o Brasil. E as nossas respostas protegeram o Brasil. O Brasil caiu menos, voltou mais rápido e já está com um déficit zerado de um lado, com a política monetária no outro lugar, ou seja, preparados para enfrentar os próximos desafios. Então, ministro João Roma, ministro Onyx, que ficaram com essa área social, têm todo o mérito de conceberem e inspirarem essas medidas. A nossa equipe técnica tem todo o mérito de preparar essas respostas. E hoje, então, nós estamos falando, primeiro, desse microcrédito individual. Em segundo lugar, do saque extraordinário da Caixa, do FGTS. Ou seja, os brasileiros vão poder, justamente os que têm recursos lá no FGTS, vão poder ir lá e sacar até R$1.000. Eles têm a capacidade de ir lá e sacar. Não estamos num momento de dificuldade, não estamos enfrentando carestia, não estamos enfrentando uma segunda grande guerra, tivemos a primeira, que foi a pandemia. Quando nos levantamos, começamos a caminhar de novo, fomos atingidos por uma segunda guerra, subiram alimentos, fertilizantes, grãos, vamos de novo ajudar. Então, os brasileiros que têm esses recursos na Caixa, no FGTS, eles podem ir lá e sacar até R$1.000, que é o saque extraordinário, dando sequência a um conceito que nós temos muito claro na nossa mão também, que o presidente sempre falou, que é o seguinte: vamos devolver aos brasileiros o que é dos brasileiros. Nós estamos protegendo o orçamento de habitação, o orçamento de infraestrutura, o orçamento de saneamento. Ninguém está encostando nos fluxos anuais desses orçamentos. O que nós estamos fazendo é o seguinte: tem uma sobra de caixa que vai acumulando lá. E de um lado os brasileiros todos negativados, devendo dinheiro, milhares de brasileiros numa situação de crédito difícil, e nós com aquele conceito básico de que precisamos democratizar o acesso ao crédito. Então acabou esse negócio. Tem candidato aí dizendo: tem gente que está negativada, eu vou dar perdão, etc. Nós já resolvemos esse problema. O problema já está resolvido. Quem não tem recursos e quer começar a empreender e está com dificuldades, pega a nossa rampa de ascensão social do ministro Onyx, do ministro João Roma. Se você já estava, entre aspas, no paraíso da CLT, já tinha seu FGTS, nós já distribuímos lá atrás o saque aniversário, nós já fizemos agora, de novo, o saque extraordinário. Você pode ir lá, pegar até R$1.000 e você paga. Se quiser gastar, gasta. Se quiser pagar um banco, paga. Se quiser trocar de crédito, vai na Caixa, vai lá no Caixa Tem, saca esse dinheiro de um lado do seu FGTS que lhe pertence,
paga aquele banco antigo e pega o saque novo lá na Caixa. No Caixa Tem, ele vai te dar o empréstimo. Então, nós estamos o tempo inteiro fazendo medidas em ondas, uma atrás da outra, para melhorar as condições de vida da população brasileira. A terceira medida também nesse contexto é justamente a antecipação do 13º, como fizemos lá atrás na pandemia. A pandemia chegou, vamos proteger os mais idosos, vamos proteger os mais frágeis. Agora é a mesma coisa. Se a comida subiu de preço, se a comida subiu de preço, se a comida está mais cara, vamos proteger, deixa eles anteciparem o 13º para enfrentar agora o problema. Em dezembro nós vamos ter já outra solução, já vamos estar pensando no próximo governo, já vamos ter melhores medidas ainda lá na frente. Então, e finalmente, a quarta medida que deve ser anunciada, vamos injetar na economia 30 bilhões de reais para 40 milhões de brasileiros, que é exatamente esse saque do FGTS. Eu falei, a terceira medida, essa é a quarta e última medida, a que tem maior impacto na economia, que é essa liberação dos recursos do FGTS, que até 30 milhões de brasileiros, de 40 milhões de brasileiros vão poder sacar até 30 bilhões de reais. A outra que eu achei que já tivesse mencionado e não tinha, é exatamente o crédito consignado, que também foi uma inovação nossa. Quer dizer, havia o crédito consignado antes para o funcionário público, agora nós usamos justamente quem tem essa retaguarda de programas sociais brasileiros, ou mesmo do FGTS, quem tiver esse recurso pode antecipar, e pode justamente pegar, agora em vez de 35%, nós durante a pandemia nós levamos para 40%, não foi isso? E aí acabou a pandemia, nós voltamos para 35%. Nós estamos estendendo de novo, se estamos enfrentando dificuldade de novo, vamos estender outra vez para 40% a possibilidade justamente de quem precisar desses recursos poder fazer o crédito consignado, com até 40%. Por isso que o nosso Pedro, foi uma das razões que o nosso Pedro também brincou com o nosso presidente do Banco Central, dizendo, olha, e a regulamentação, está tudo bem, podemos esticar um pouquinho? Quer dizer, tanto o crédito dos MEI, quanto essa medida agora, o Banco Central também nos ajuda muito a implementar. Então, obrigado, presidente, obrigado, ministro da área social, obrigado a essa equipe técnica sensacional, e vamos em frente.